Seguinte, proponho, no meio dessa tempestade, não só a gente está vendo apagão aqui em São Paulo, mas talvez a gente esteja diante de um apagão fiscal muito em breve, a tempestade vindo com tudo aí, na forma que o governo lá em Brasília, o pessoal está cuidando do nosso dinheiro. Por isso que eu proponho para a gente começar bem aqui esse próximo bloco com um bom dia para quem? Vamos que vamos. Meus amigos, e o meu bom dia de hoje vai para quem desconfia que cortes no funcionalismo público são uma missão impossível. Isso porque o Ministério da Fazenda está ressuscitando velhas promessas, limitar os supersalários e reformar o seguro-desemprego. Mas será que conseguem cortar privilégios sem cortar direitos? Eis a questão. A cereja amarga desse bolo é a proposta de abater a multa do FGTS no seguro-desemprego. Agora imagine só, o trabalhador sofrido, ralando, já na rua, demitido, descobrindo que a rua agora tem pedágio. Enquanto isso, os supersalários continuam desfilando acima do teto, como se o teto fosse elástico. E no meio dessa tempestade fiscal, Lula tenta manter o discurso de progresso, mas a realidade bate forte. A dívida cresce, as promessas incham, mas o bolso murcha. Cortar a despesa é a única saída, vamos ser sinceros. Mas quem é que vai sentir primeiro, hein? Os servidores de luxo ou os trabalhadores sem chão? Eis a questão. Mas essa também é só a minha opinião, eu quero muito ouvir dos meus pares aqui. Estamos de volta, minha diretora Helena, para o pessoal da rádio. Daqui a pouquinho a gente vai estar recepcionando aí toda a galera sintonizada na Rede Jovem Pan, mas quero muito ouvir os meus pares aqui também, a dupla Tebet, Haddad, Simone e Fernando, tentando fazer o possível para, enfim, conter esses alagamentos, por assim dizer. O problema é o seguinte, tanto a ministra Simone Tebet como o ministro Fernando Haddad, desde o começo do governo, vem dando sinalizações de que desejam controlar o ritmo de crescimento dos gastos. Quem não concorda com eles é o chefe, o presidente da República, que seguidamente dá declarações como se gasto fosse vida, como se a recuperação política do governo ou a sobrevivência política e a chance de reeleição do próprio projeto político estivesse atrelado à máquina de imprimir dinheiro e fazer gasto público aumentar como se não houvesse amanhã. Por exemplo, me perdoa a interrupção, só para recepcionar todo mundo ligadaço aqui no nosso Morning Show, a todo vapor. A gente falando aqui da bateção de cabeça lá no Ministério da Fazenda e Planejamento, Fernando Haddad e Simone Tebet, tentando conter essa hemorragia fiscal brasileira. Talvez cortes de gastos vindo aí. Será que vai acabar por FGTS, já sofrido FGTS do trabalhador brasileiro? Seguro-desemprego aí na mira também. Vamos entender o que está sendo arquitetado exatamente para trazer essas soluções o quanto antes para o nosso povo. Concluindo, então, Mano Ferreira estava com a palavra e eu já quero também ouvir Dias Peixoto, David de Tarso, o delegado Palumbo e todo mundo aqui. O próprio governo Lula armou uma armadilha, uma bomba relógio que vai explodir nas contas públicas, que foi fazer com que haja de volta um aumento automático do salário mínimo e, com isso, de benefícios previdenciários que são atrelados ao salário mínimo, sendo que isso acontecendo de forma automática com o crescimento do PIB. Na prática, o que isso quer dizer? Que quando você aumenta a arrecadação do governo, você está hoje aumentando automaticamente também os gastos com a Previdência e os gastos que são chamados mínimos obrigatórios, com saúde e educação. Isso quer dizer que, a cada vez que o governo tenta ajustar as contas aumentando a arrecadação, ele se vê obrigado a aumentar os gastos. E isso é um ciclo perpétuo que não tem como trazer um equilíbrio das contas. E o próprio presidente Lula, segundo a declaração de ontem da ministra Simone Tebet, abre aspas, interditou, fecha aspas, qualquer debate sobre a questão do reajuste automático do salário mínimo. Dessa forma, é muito difícil desarmar a bomba fiscal. Muito bem colocado, Mano, como sempre, da forma mais didática e acessível. Ninguém melhor que o nosso querido Mano Ferreira para dizer exatamente o que está em jogo aqui. E é nesse espírito que a gente quer propor a pergunta do dia para você. A gente quer sentir o pulso aqui, a opinião da nossa audiência aqui hoje. E aí a gente já lança aqui para você acessar o www.jovempan.com.br e lá você deixa o seu voto. E a pergunta é a seguinte, você aí do outro lado acha que a proposta de corte de gastos do governo diminuirá o déficit do país? Pode parecer, enfim, um tema muito economês, muito distante, mas eu tenho certeza que o trabalhador brasileiro vai sentir esses reflexos e muito de forma amarga em breve, a depender da terapêutica que for prescrita aqui, meu caro Mano Ferreira. Mas, enfim, minha diretora Helena estava falando aqui comigo, só para confirmar, podemos seguir adiante?
Então vamos lá. A pergunta está lançada. Palumbo, quer comentar rapidamente? Tô vendo um sorrisinho de deboche aí? É claro que não vai sobrar para quem está lá no baixo escalão, né? Eu duvido que eles mexam com o salário de juízes, de promotores, de deputados, de senadores, de ministro. Não vão mexer. Aí eles têm a cara de pau aqui, ó. Acabei de estar pesquisando aqui. Tá desfilando acima do teto. Agora, para um professor lá de uma cidade baiana, eles dão 46%. 46 centavos de aumento pro professor. Eu ia falar, 46 centavos. Então vai sobrar pro coitado do trabalhador, pro professor, pro enfermeiro que trabalha no hospital público, para esse vai sobrar. Agora, pros marajás do serviço público, esquece. Não vai sobrar. Vai continuar a mesma coisa. Acima do teto, ninguém vai mexer no salário deles. Já fiz isso que a gente viu aí. Juiz recebendo R$1 milhão de férias. Quem que recebe isso, gente? Acho que nem jogador de futebol recebe de férias. Talvez receba. Mas, pelo amor de Deus. Mas é uma história que a gente já ouve há muito tempo. Inclusive, eu não seria eu que faria esse papel, mas, pelo visto, foi você, meu caro delegado Mário Palumbo, que trouxe à tona o famoso combate aos marajás de Fernando Collor. Os marajás. Os caras estão aí dando as cartas do mínimo de 89, aí desfilando acima do teto com todas essas bonificações. Então, prosperidade no topo, escassez na base? Será que é mais um caso desse? A gente vai estar entendendo tudo na medida que a dupla Fernanda e Simone e Tebet Haddad tentam conter essa hemorragia fiscal lá em Brasília. Vamos ver. Inclusive, esse é o nosso tema de hoje. Na pergunta, acessando o nosso site, você pode deixar o seu voto. Mas olha só,